É com muita gratidão em nossos corações que nós nos reunimos aqui no canal e Família, esse espaço muito abençoado para darmos continuidade ao estudo da lição número 7. Hoje é terça-feira, 14 de maio, uma lição muito importante que nós estamos estudando, e ela traz o título Guilherme Miller e a Bíblia. Nós, nessa semana, estamos estudando vários autores e o encontro que eles tiveram com a Bíblia, desde os reformadores. Você é o nosso convidado para esse estudo, fique conosco, participe de maneira bem clara, bem objetiva mesmo, bem interessada. Deus vai abençoar muito sua vida. Não esqueça também que esse canal é o nosso canal, então se inscreva se você não é inscrito, deixe seu comentário, deixe o like aí, isso é muito importante. Antes de começar o nosso estudo, nós vamos pedir a presença de Deus através da oração. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai bendito, te damos graça por esse estudo e pedimos que teu Espírito nos auxilie na compreensão, de maneira que possamos viver e sermos abençoados por essas mensagens. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso estudo continua nesta semana. Você tem acompanhado, nós estamos estudando aí como temática central a segunda vinda de Cristo. E hoje, falando sobre Guilherme Miller, sobre o seu estudo da Bíblia, a introdução que a lição faz aqui é que os reformadores encontraram, estudando minuciosamente a Bíblia, a doutrina da salvação pela fé, pela graça de Cristo Jesus. E assim como os reformadores, Guilherme Miller também foi um personagem histórico que se dedicou ao estudo da palavra de Deus e ele descobriu ali, estudou sobre a segunda vinda de Cristo, sobre essa outra doutrina. E o texto da lição diz para a gente que, ao comparar verso com verso, ele, Guilherme Miller, permitiu que a Bíblia se explicasse. Então é sobre isso que vai tratar um pouco o nosso estudo de hoje, a nossa lição de hoje. Vai falar sobre como nós podemos examinar as Escrituras, como nós podemos estudá-la, como nós podemos identificar os temas, os símbolos proféticos, as mensagens que Deus tem para cada um de nós. E a nossa próxima pergunta, ela vai tratar exatamente sobre isso, né? Como nós podemos estudar a palavra de Deus. E a pergunta 3 vai nos trazer aqui várias referências e faz a seguinte pergunta: que princípios de interpretação da Bíblia há nessas passagens? Então, nós temos todos esses textos aqui, é interessante você fazer a leitura, e nós escolhemos aqui dois textos, o de Isaías, capítulo 28, verso 10, e o de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que o João vai ler para nós, e aí depois nós vamos deixar a nossa sugestão de resposta. Então vamos juntos fazer essa leitura. É sempre importante ressaltar que nós precisamos ler todas as referências para ter a compreensão completa. Vamos ler juntos aqui o texto que foi destacado para a nossa classe. Isaías, capítulo 28, o versículo 10. Diz assim: porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui e um pouco ali. E o segundo texto selecionado aqui para a nossa classe é a referência de 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 20 e 21. Vamos ler juntos. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nós concluímos a nossa leitura com o versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Legal, muito bem. Então a nossa sugestão de resposta vai ficar assim: a própria palavra de Deus nos ajuda na sua interpretação e o Espírito Santo nos auxilia nessa tarefa. Muito legal essas leituras e a resposta que nós produzimos aqui para essa pergunta. Nós estamos estudando hoje Guilherme Miller e a Bíblia. E a lição traz uma experiência dele. Guilherme Miller é um fazendeiro batista, um estudioso da palavra de Deus, e ele se propôs a estudar a Bíblia com diligência. Ele passou a fazer anotações, a comparar os versos, as promessas, e isso diz que trouxe a ele
luz aos mistérios que a Bíblia tinha, a sua compreensão. É algo fantástico, é algo que nós fazemos aqui no canal e Família e que nós precisamos continuar fazendo, porque isso só traz bênção para todos nós. Um outro aspecto é que quando ele se propôs a estudar a Bíblia com espírito de oração, o Espírito Santo abriu o entendimento dele. E ele pôde compreender muito das coisas que ele não entendia. Um exemplo fantástico para todos nós. Muito bem. E assim, inspirados pelo exemplo de Guilherme Miller, né, nós vimos aí até agora na lição que ele se dedicou a estudar a palavra com diligência, encontrando ali doutrinas, inclusive no estudo das profecias. E o nosso estudo vai entrar agora nesse campo da análise, do estudo consciente das profecias. E a pergunta 4 trabalha isso. Pede para a gente ler algumas referências bíblicas aqui, que são todas importantes para o tema, e pergunta o que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas. Nós destacamos aqui 2 textos que o papai vai fazer a leitura conosco. O primeiro deles é de Daniel, capítulo 1, versículo 17. E o segundo, de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 3. Então vamos lá, a leitura. Acompanhe conosco aqui, Daniel 1, verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. A outra referência bíblica é Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Muito bem. Então, a partir das leituras aí, nós vemos que nós somos encorajados pela palavra de Deus a estudar as profecias. Assim como o exemplo de Daniel aí, né, na primeira passagem que nós lemos. E para responder essa pergunta, para deixar uma sugestão de resposta aqui no canal, nós deixamos para a pergunta o que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas, a seguinte resposta: Deus nos ajuda na interpretação das profecias e nos revela os seus propósitos. E o nosso estudo, ele vai fechar exatamente falando sobre as profecias, né? Como nós podemos estudar as profecias na palavra de Deus. O autor aqui nos trouxe algumas considerações que a gente tem que levar no nosso estudo. Ele diz: os símbolos nos livros proféticos não estão fechados em mistério. Então não é algo assim indecifrável. Como nós vimos, a própria palavra de Deus, ela vai se interpretar, ela vai nos ajudar nesse processo. Né? Outro detalhe que ele colocou aqui, os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia, como eu falei, né? E aqui ele vai trazer uma legenda, digamos assim, de alguns símbolos e os seus significados, que nós encontramos muito no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, quando nós estudamos profecias. É bastante interessante. Diz aqui, ó, as bestas representam reis ou reinos, né? E ele traz a referência aqui. Depois você pode conferir essas passagens. Ele diz mais aqui, ó, o vento representa a destruição, a água representa povos ou nações, uma mulher representa a igreja. E tem até uma aqui que nós já estudamos na nossa lição, que diz assim: sendo um dia profético, equivale a um ano literal. Nós estudamos bastante esse assunto, né? Então, esses símbolos, todos eles têm o seu significado, em que a própria Bíblia nos mostra. Então, como nós vimos, é preciso um estudo diligente, um estudo com oração, pedindo o Espírito Santo nos esclarecer esses detalhes. Que legal esse nosso estudo de hoje, né, Ale? E com essa introdução ao estudo das profecias, nós já temos aqui um conhecimento que vai nos ajudar muito na sequência dessa semana. A partir de quarta-feira, o estudo de amanhã, nós vamos acompanhar aqui o estudo de algumas profecias, né? E nós vamos ver que Miller se dedicou ao estudo dessa profecia também. A lição traz no finalzinho da lição de hoje que, com esse estudo diligente, ele descobriu
o que ele acreditava ser o momento do retorno de Cristo. Ele teve um equívoco ali na interpretação dele. Mas esse equívoco foi usado por Deus para levantar um movimento, para levantar a sua igreja também, e nós vamos acompanhar isso a partir do estudo de amanhã. Não perca aqui no canal, se programe para estar conosco, estudando esse tema que está muito interessante.